Thierry Breton demitiu-se com efeitos imediatos do cargo de Comissário Europeu para o Mercado Interno, culpando a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pela resignação. Breton, que foi nomeado para a pasta em 2019 e que deveria voltar a ocupar o cargo nos próximos 5 anos, anunciou a demissão esta segunda-feira, publicando nas redes sociais uma carta endereçada a von der Leyen. O francês afirmou que a Presidente da Comissão Europeia pressionou Paris a apresentar outro candidato para o novo Colégio de Comissários por razões pessoais, oferecendo em contrapartida uma pasta mais influente. E revelou que tivera há poucos dias conhecimento do alegado lobby. Concluí que não posso continuar a exercer as minhas funções no colégio, escreveu Breton, sublinhando a governação questionável de von der Leyen. A Comissão Europeia não prestou por agora quaisquer declarações sobre a saída do comissário francês. A demissão de Breton obriga a França a apresentar um novo candidato a comissário europeu e priva o grupo Renew Europe de um dos seus mais proeminentes representantes. Esperava-se que o novo Colégio de Comissários da União Europeia estivesse concluído até ao dia 1 de novembro. A polícia marroquina impediu centenas de imigrantes de entrarem no enclave espanhol de Ceuta. O domingo foi um dia de grande tensão depois de centenas de pessoas se terem reunido na fronteira na sequência de apelos nas redes sociais para uma tentativa coletiva de invasão. Segundo a agência noticiosa espanhola EF, os jovens migrantes eram maioritariamente de nacionalidade marroquina, mas alguns eram provenientes de outros países africanos. Os enclaves espanhóis gêmeos de Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres entre a África e a União Europeia. Ambos têm sido palco de vagas ocasionais de migrantes que tentam atravessar a fronteira para chegar à Europa. Marrocos e Espanha têm trabalhado para reforçar a cooperação no combate à migração ilegal. O Ministério do Interior marroquino informou que em agosto as autoridades bloquearam mais de 11 mil tentativas de passagem para Ceuta e de 3 mil para Melilla. Mas a rota mais popular a partir de Marrocos para os migrantes irregulares que esperam chegar à Espanha é por mar. Até agosto foram registadas mais de 22 mil chegadas às Ilhas Canárias, um aumento de 126% em relação aos números do ano passado. No mês de agosto, o governo espanhol destinou 50 milhões de euros às Ilhas Canárias para ajudar o arquipélago a lidar com a crise migratória. A polícia alemã está a investigar uma explosão que destruiu a entrada de um edifício comercial em Colónia. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas na explosão, que ocorreu perto de um clube noturno na principal zona de entretenimento da cidade. Ambas as vítimas foram levadas para o hospital, uma das quais com ferimentos graves. A polícia ainda não forneceu qualquer informação sobre a causa da explosão, mas afirma que não há indícios de terrorismo. O FBI diz que Donald Trump foi alvo de uma aparente tentativa de homicídio no seu campo de golfe na Flórida. O incidente ocorreu por volta das 14 horas locais, quando os agentes dos serviços secretos viram o cano de uma espingarda entre os arbustos que ladeiam o campo. O agente disparou e o atirador largou a espingarda, acabando por fugir numa viatura. As autoridades revelaram imagens dos objetos encontrados e apreendidos, nomeadamente uma espingarda AK-47, mochilas e uma câmara. O homem foi mais tarde detido por agentes da polícia do condado vizinho de Martin. We certainly have the vehicle involved in the incident at Mar-a-Lago, and we have the suspect that they were looking for. And now the FBI and the Secret Service will take over that investigation. A tentativa de assassinato de domingo é o mais recente incidente num ano de campanha eleitoral marcado por violência sem precedentes. No dia 13 de julho, Trump foi baleado durante um comício em Butler, na Pensilvânia, com a bala a passar-lhe de raspão numa orelha. Numa declaração no X, o atual presidente Joe Biden escreveu estar aliviado pelo facto de o antigo presidente estar ileso. Biden retirou-se da corrida presidencial em julho, dando lugar à vice-presidente Kamala Harris para se tornar a nomeada do partido. Harris disse estar feliz por Trump estar a salvo, acrescentando que a violência não tem lugar na América. O FBI confirmou que está a decorrer uma investigação sobre o tiroteio. A campanha de Trump ainda não disse se os próximos eventos serão afetados pelos acontecimentos de domingo. Em comunicado, Trump afirmou que nunca se renderá. Os exercícios militares conjuntos entre a China e a Rússia terminaram no Mar do Japão.
Os exercícios Northern Interaction 2024 tinham como objetivo reforçar a capacidade de resposta dos dois países às ameaças à segurança. Estes exercícios fazem parte de uma operação de treinos mais vastos da Marinha Russa que abrangem os oceanos Pacífico e Ártico, o Mediterrâneo, o Mar Cáspio e o Mar Báltico. A Rússia tem procurado ajudar a China a alcançar o seu objetivo de longa data de se tornar uma potência do Pacífico. O número de infecções do vírus do Nilo Ocidental está a aumentar no sul de Espanha e a preocupar os moradores. A mãe de António estava bem de saúde até este verão, quando foi picada por um mosquito. Acabou por ser hospitalizada e 10 dias depois faleceu. Fuerte dolor de cabeza, vómitos, empezó a desvariar, a decir cosas con poca congruencia, ¿no? Día que pasaba, pues día más complicado que se hacía porque se iban multiplicando los síntomas, ¿no? Em 80% dos casos, a doença é assintomática, mas em 1% a infecção pode levar à morte. Jordi Figuerol é investigador no Conselho Superior de Investigações Científicas em Espanha e estuda há alguns anos a relação entre o vírus e o mosquito. La picadura, o sea, la infección por el virus West Nile en el 80% de los casos es asintomático. A pesar de esto, hay un pequeño número de infecciones graves que se dan en personas jóvenes y sin patologías previas y todavía no sabemos las razones por las cuales en algunas personas la enfermedad cursa praticamente sin síntomas y en otros produce casos más graves. A presença do vírus já foi detectada em 16 países da Europa. A Grécia é o país com maior incidência, com 25 mortes e 162 casos. Segue-se a Itália com 13 mortes e 331 infectados e a Espanha, onde já foram confirmados 71 casos e 7 mortes. De las 7 muertes que han tenido lugar en Andalucía, al sur de España, vinculadas al virus del Nilo, muchas han tenido lugar cerca de este río, el río Guadalquivir, en localidades como la Puebla del Río, en Sevilla. Nesta região, o mosquito era apenas um visitante que chegava com o calor todos os verões. Contudo, tornou-se agora uma ameaça real que mantém os moradores receosos. Aquí en el pueblo, a las 8:30 en casa, el repelente, los enchufes en la vivienda, telas metálicas, en fin, está el día a día de aquí de nosotros. Juan Sánchez criou uma plataforma para reunir os moradores e juntos pedem medidas mais rigorosas contra o vírus e, sobretudo, uma vacina. Esta vacina já está a ser investigada nos laboratórios do Instituto Irsi Caixa em Barcelona e tem um financiamento de 5 mil milhões de euros pela União Europeia. Lo que nosotros buscamos con la vacuna es que sea altamente eficaz previniendo frente al desarrollo sobre todo de la enfermedad, pero también de la infección. Buscamos que sea una vacuna que cubra la diversidad del virus. Este es un virus que circula en todo el mundo y que además se han aislado 9 linajes distintos de este virus. Y por último, lo que queremos también es que funcione sobre todo en aquellas personas con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad severa. Estamos hablando de personas mayores y estamos hablando de personas que tienen un sistema inmunitario algo comprometido. Se tudo correr bem, a vacina pode levar entre 3 a 8 anos a chegar. O Centro Pompidou, em Paris, que será brevemente renovado, apresenta uma exposição retrospectiva de obras surrealistas para celebrar o 100º aniversário do movimento. De Picasso a Dalí, ao todo são cerca de 500 obras de arte reunidas nesta exposição, que foi apresentada pela primeira vez em Bruxelas na primavera passada. Surrealism is in fact the reaction of young people who have been sent to the war when they were 20 years old at least, and finally they came back and wanted to destroy the world, who was this world, who had driven the civilization and the humankind to the destruction. So they wanted to build something completely new. A retrospectiva pretende mostrar o alcance do movimento, oficialmente dissolvido em 1969, com ênfase para artistas femininas há muito esquecidas. Le message du surréalisme est assez simple, c'est l'apologie de la poésie. Et la poésie, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de rationalité, de pensée et en même temps d'imagination, de délire. Et c'est cette équation-là, très simple, que le surréalisme a toujours répétée.
A exposição reúne obras dos grandes mestres como Dalí, Picasso ou Giacometti e estará patente até 13 de janeiro de 2025 em Paris. Seguir-se-á uma digressão por Espanha, Alemanha e Estados Unidos. Cerca de 84% da população mundial é religiosa e prevê-se que este número possa aumentar. Em alguns países, as crenças religiosas e as intenções de voto estão intimamente relacionadas. Muitas pessoas pretendem líderes políticos que partilhem a sua fé e as suas práticas. Isto acontece principalmente em alguns países asiáticos e africanos, segundo o novo inquérito do Pew Research Center, mas também em alguns países europeus, sobretudo na Europa de Leste. Na Polónia, por exemplo, 52% dos inquiridos pretendem que o seu líder pratique a mesma religião que eles. Na Grécia, são 42%, na Hungria, 40%. People who identify with the right end of the political spectrum are more likely to say things such as that it's important for my leader to have religious beliefs that are the same as mine, or have strong religious beliefs, even if they differ from my own. And so while it isn't necessarily true in every single country, that is a broad sort of pattern that we do see. A Europa Ocidental e do Norte estão no lado oposto do espectro. Nos Países Baixos, apenas 15% das pessoas estão preocupadas com o tema. Do mesmo modo, na Alemanha, Reino Unido, França e Espanha, menos de um quarto dos inquiridos considera que a religião é relevante para as suas escolhas políticas. Itália é a única exceção entre as maiores economias da Europa, com 30% das pessoas a quererem que o respectivo líder siga a mesma religião.